Anselmo. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem nós tivemos aqui uma apresentação pelo secretário da Fazenda, senhor Regalado, uma previsão não, a apresentação da arrecadação e do cumprimento do orçamento no primeiro quadrimestre. E a gente viu, inclusive com os dados ali apresentados, uma queda brusca. Março e abril são os meses que a prefeitura mais arrecada porque entra o IPTU e tudo mais. Em abril, uma queda brusca. E maio agora, só no início da semana que vem, nós vamos saber da arrecadação. Mas isso não deveria espantar ninguém pela recessão que o Brasil está. Pela recessão que se jogou o Brasil com um golpe com a presidenta Dilma, porque o presidente Temer, golpista, iria dar novos rumos para o país, porque a reforma trabalhista ia dar novos rumos para o país, porque agora a reforma da Previdência vai dar novos rumos para o país, e nada disso nós estamos vendo. O aumento do desemprego, da recessão, em todas as áreas, e evidentemente que aparece no nosso orçamento também. E quando a gente faz aqui, vota e tenta trabalhar com seriedade o orçamento, a gente vê que isso não acontece. Não estava previsto no orçamento do ano passado uma terceirização no nível que foi feito agora, na área da saúde. Não estava previsto que a Secretaria de Educação gastaria 20 milhões com livros didáticos e materiais didáticos, quando nós poderíamos ter esses materiais com custo mais barato ou de graça pelo Ministério da Educação, e faltando recursos em outras áreas. E a gente vê também, vereador Vitão, que a fiscalização nos contratos, principalmente os terceirizados, é quase que nenhuma. Senão não teria acontecido aqui o escândalo da contratação do CIES Global e a Tenda dos Milagres, como ficou conhecida a Tenda dos Milagres, onde se multiplicavam os exames sem fiscalização. Uma semana que a prefeitura fez, os funcionários foram eficientes e até punidos por isso, Donizete, com transferências, viram que numa semana havia distorções assim indecentes nos procedimentos que essa empresa de saúde fazia aqui, a Tenda dos Milagres. Da mesma forma, as terceirizadas que estão aqui hoje. Da mesma forma. Senão, nós não estaríamos, inclusive, com CPI. Sem falar aqui ainda do falso voluntariado e da investigação da Casa de Papel. 20 milhões que seriam gastos em propaganda. Senhor presidente, foram gastos 7 milhões do final do ano passado para cá, 7 milhões de reais em propaganda na área de comunicação. Então não nos espanta que haja uma operação, uma investigação, Ministério Público, Polícia Civil, GAECO, todos investigando a utilização dos recursos do orçamento na área de comunicação e propaganda da Prefeitura Municipal. Então, votar LDO, previsão e orçamento, quando votaremos aqui no segundo semestre, ela é necessária a seriedade para os gastos e para a fiscalização do que nós fazemos nessa casa, do que esta cidade, do que se faz o executivo com os recursos que nós aprovamos nessa casa. Para que não tenhamos CPIs e mais CPIs da merenda, por falta de fiscalização ou impedimento de fiscalização, desvio de mais de R$1 milhão num ano no serviço terceirizado de merenda. Então, votar orçamento e votar a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento necessita que essa cidade tenha, e a Câmara, com as suas comissões, tenha muita seriedade na fiscalização do que nós estamos fazendo. A Comissão de Finanças e Orçamento está apresentando uma emenda que limita
As transferências que o prefeito pode fazer com relação... A da Fernanda é em relação ao funcionário público. Ao pessoal. A da comissão, vereador Hudson, qual é a emenda que limita as mudanças no orçamento ao nível de 10%? De quanto para quanto? 10%. É a emenda número 2. Está aqui. O ano passado foi 5, esse ano é 10, é isso? Não, é assim, ó. Era 20, foi para 15, agora é 10, e aí o último ano agora na LOA vai para 5. Na verdade, a recomendação do Tribunal de Contas é que seja o percentual da inflação. Ah, mas vamos ser legal. De remanejamento. Então, vamos fazer, agora é 10. Seja no máximo 10% do total da despesa fixada por ente da administração, direta ou indireta. Mas isso aqui só se essa casa for fiscalizadora de fato. Mas, vereador Yara, é o seguinte, muitas vezes essa responsabilidade é de todos, mas obviamente, como Comissão de Economia, a gente está uma atenção Você entrou, inclusive, especial. na Justiça, né? Então, a de 2000, até eu peço, logo que eu entrei e assumi a Comissão de Economia, quem me colocou nesse lugar de Comissão de Economia foi o Martinez. Putz, é legal, você que é do comércio, você vai gostar. E, de fato, calhou. Eu, o vereador Péricles e o vereador Renan, que chegou agora. Mas, vereador, nós precisamos de uma estrutura melhor de fiscalização. Mas isso já foi aberto concurso público, não foi, presidente Tini? Nas CPIs, por exemplo, nós precisamos de assessoria técnica. Ó, já está aprovado pela mesa, vai abrir um concurso pela VUNESP, vai fazer esse concurso, vai fazer um concurso público. Então, nós vamos ter um contador para auxiliar a comissão, uma estrutura para a Comissão de Economia, que é muito importante. Nós somos os guardiões do orçamento municipal. É só para a Comissão de Economia ou para a casa toda? Sim. Agora, em cima disso, vereador Yara, eu lembro que no meu primeiro ano, eu vi uma diferença, acho que de 0,25% nas contas do Panunzio. E eu fiz um encaminhamento pela rejeição, pela inexperiência minha como vereador. 2017? 2016, o último ano do Panunzio. Em 2017, eu analisei o último ano do Panunzio. 2017, por incrível, estude um pouquinho o orçamento, eu que não sou formada nessa área, a gente vê que o vereador Martinez, na prestação de contas do orçamento que o prefeito Panunzio deixou para o prefeito Crespo em 2017, os gráficos do arrecadado e do gasto, eles batem até nos centavos. Uma precisão. Que engenharia foi essa? Os dois gráficos, eles se colocam juntos, se projetam juntos, até nos centavos. Que engenharia matemática foi essa que os computadores da NASA fizeram, que tudo que foi arrecadado em 2017 foi gasto e não se gastou mais nem menos na arrecadação de 2017. E era em 2017, que nós tivemos o escândalo de desvios de mais de R$1 milhão na merenda. E outros que estão se manifestando agora no orçamento de 2018, por isso tem CPI, tem Polícia Civil, tem GAECO investigando. O Tribunal de Contas, esse delay do Tribunal de Contas prejudica muito o nosso trabalho. Porque nós estamos em 2019 e ainda não chegou para aprovação nessa casa as contas de 2017. As informações que eu obtive do Tribunal de Contas... Não chegou ainda de 2017? Não, oficialmente para nós não. Eu sei que as contas estavam prontas e eu fui, nós aqui, as pessoas que tiveram interesse, a imprensa, foi buscar no Tribunal de Contas esse parecer. Então nós nos antecipamos, mas não foi aprovado aqui ainda. Só que daí entra, vereador Yara, qual é a responsabilidade de nós vereadores? Se nós recusamos essas contas, nós vamos causar prejuízos ao município absurdos. O que temos que fazer? Pontuar Nós vamos causar prejuízos ao Executivo? Não, o prejuízo que eu falo, vereadora, é que com as contas reprovadas, nós podemos barrar o envio de recursos estaduais e federais para o município. É essa a minha preocupação. Nós temos que barrar desvio, temos que barrar corrupção, para não termos CPI todo mês aqui nessa casa. Eu concordo integralmente com a fala da senhora. Mas nós podemos sim, no caso da responsabilidade macro, apontarmos essas falhas para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, ou sequer até para a Polícia Civil,
Mas, em paralelo, não segurarmos essa aprovação. É o contrário ao que eu fiz em 2017. Ao contrário do que eu fiz em 2017, que eu encaminhei para a reprovação do orçamento. Mas eu fico pensando, qual o prejuízo para a cidade? Então, podemos, uma coisa, como diz o ex-vereador Iabico, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Podemos encaminhar para a aprovação dessas contas quando chegar aqui, mas todos os apontamentos de irregularidades, todos serem analisados individualmente, analisados com critérios técnicos e encaminhados para o Ministério Público, como foi feito por essa comissão. Nós fizemos o apontamento da remanejamento entre pastas acima do permitido. Vereador, foi distribuído aqui para cada vereador nesta casa. Se o vereador não prestou atenção, pode pegar novamente aqui o texto da avaliação que o Tribunal de Contas fez de cada contratação e licitação CPL na Operação Casa de Papel na área da comunicação. Isso foram 34 apontamentos, mais ou menos? Isso. Aí o Tribunal de Contas acelerou o processo, examinou todos e mandou para a Polícia Civil e nós temos acesso a isso. Aí se veem ali todas as irregularidades que foram cometidas e passaram. E hoje as pessoas deverão ser responsabilizadas por isso. Aliás, eu estava analisando o parecer... Se alguém pensa que na CPI da merenda, os apontamentos que foram feitos, a nossa parceria com a Polícia Federal vai ficar em nada, não vai. A justiça demora, mas ela vai aparecer os resultados daquilo. E tudo que se refletiu nessa casa e no orçamento, dessa casa não, nessa cidade, e no orçamento de 2017. Só no caso da merenda, porque ali, eu vou repetir mais uma vez, se alguém quiser ler, eu entrego uma cópia do texto. Mais uma vez, os financiadores de campanha apontavam, vamos financiar os 2 cavalos que estão disputando, depois escolheram aquele que eles iriam financiar na campanha e financiaram, e depois nós vamos entrar na cidade, porque nós teremos projeto, porque o prefeito Crespo escreveram, falaram, conversaram e a polícia transcreveu, porque nós vamos entrar na área da educação, porque nós já estamos na farmácia da Santa Casa, e aí expandiremos a nossa atuação para a saúde, nós queremos entrar também na área do papel, do livro didático, que eu já me esganei tanto de falar aqui dessas compras que nós estamos examinando. Esses financiadores de campanha já diziam que iam interferir no nosso orçamento. Isso é o quê? Se reflete depois de quê? Em desvios, em licitações fraudadas, em CPLs que não contemplam ou que direcionam empresas. As empresas da máfia da merenda que atuam aqui desde 97 em Sorocaba. É isso que eu estou falando. É capaz, doutor Hélio, vereador Iara, que nós não estejamos nem vivos. E tudo isso que está sendo apontado ainda não tenha concluído todas as apurações. Infelizmente, a estrutura para apurar tudo isso é triste, né? Porque isso prejudica muito o nosso trabalho aqui, porque as pessoas colocam essa responsabilidade. Aliás, colocam não, é nossa responsabilidade fiscalizar tudo isso. Só que quando a senhora, eu, qualquer vereador faz um apontamento como esse, o nosso poder de investigação é limitado. Até a da CPI. É limitado. Aí você abre uma CPI. A CPI dá um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de estrutura. Mas mesmo assim nós não conseguimos fazer interceptação telemática, interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário. Não conseguimos isso. Podemos pedir para a justiça, mas... E obviamente, isso já foi comprovado nas últimas CPIs, que as pessoas que aqui vêm depor mentem. Agora, nós temos que começar agora, como legisladores e dentro do nosso regimento, a pedir prisão para essas pessoas que vêm aqui e mentem numa CPI. Porque é isso que faz a punição para uma pessoa que vem aqui, dar falso testemunho numa CPI, é cadeia. Enquanto nós não prendermos 1, 2 ou 3, esse fake que se transforma um depoimento numa CPI aqui vai continuar. As pessoas hoje perderam medo de mentir em CPI. Então, você vê como é difícil para nós darmos algo de substancialidade nas nossas respostas, nessas condições que nós temos aqui. Então, vereador Iara, isso às vezes não fica claro para a população. Não. Eu não tenho os instrumentos que o GAECO tem, que a Polícia Civil, que a Polícia Federal tem. Se não fosse a Polícia Civil, nada disso teria acontecido. Você acha que a denúncia chegou no Ministério Público, no GAECO, na Polícia Civil, por onde? Tem aqui um funcionário depor, mesmo que seja numa oitiva fechada,
senta o advogado da outra parte lá e fica olhando para a cara do funcionário, que pode ser transferido, pode ser punido, pode ser perseguido ou demitido. Eu sei no meu tempo, vereador. E aí a gente não obtém, a gente não consegue obter aquilo que ele poderia falar. Sim, sim. E tudo isso margeia totalmente a discussão no dia de hoje, que é nós acompanharmos, aprovarmos e sermos guardiões do orçamento público, do dinheiro público que é aplicado. Então, se ele é mal aplicado, não se, quando fala assim, improbidade é quando o cara rouba dinheiro. Não! Improbidade é a má gestão, a má aplicação, a falta de efetividade no gasto do dinheiro público. Como o Ministério Público também, essa de autoria minha, esse de autoria da Comissão de Economia, a qual eu presido, eu, vereador Pérez e vereador Renan. Suspendeu, e ontem tivemos a resposta aqui do regalado, do secretário da Fazenda, nós conseguimos suspender o contrato da DGTIL. Aquele famoso contrato de 20 milhões que a gente fica aqui debatendo o tempo todo. Não, mas 20 milhões com publicidade. Temos que tomar uma atitude. Qual é a nossa limitação? A gente manda uma recomendação. Cancela esse contrato. Você acha que o prefeito está preocupado com uma recomendação nossa? De forma alguma. Aí a gente caminha para o Ministério Público. Falou, olha aqui essa DGTIL, as acusações e as suspeitas que margeiam, que gravitam em volta desse contrato. Pô, no mínimo, o certo seria cancelar esse contrato. O prefeito devia agradecer. Mas, porque não vai ter dinheiro. Agradecer a fiscalização, agradecer que nós estamos apontando que tem problemas seríssimos, que ele pode arrumar processos para a vida inteira. Não, agora fizemos essa denúncia ao Ministério Público, e o Ministério Público fez uma recomendação dia 22. O prefeito esteve na Rádio Cruzeiro do Sul e disse que não ia... Recomendações não precisam ser acatadas, não é uma decisão judicial, mas acatou. Após os desdobramentos que aconteceram na quarta-feira, quando a pessoa do prefeito foi incluída à Casa de Papel. Então, hoje o contrato de DGTIL, do dia 22 para cá, não está se gastando. Pagou-se de 22 para trás. De dia 22 para cá, acabou. Acabou a farra da publicidade de Sorocaba. E isso, muitas vezes, a imprensa não fala. Pode até falar, nossa, mas explicar para a população o que nós conseguimos hoje, evitar de um gasto suspeito, o mérito é do Ministério Público, óbvio, mas ele é provocado. A vereadora Fernanda aqui falava da questão, uma das emendas que trata do funcionalismo. Nós recebemos pressão aqui todo o tempo, porque foram feitos concursos públicos. Se foi feito concurso público, é porque se precisavam desses funcionários. Auxiliares de educação, médicos, dentistas, professores. Aí eu terceirizo tudo. Terceirizo tudo e tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo e não fiscaliza? Ou usa a terceirização para desvios? Nós temos que ter estrutura de fiscalização mais séria dentro dessa casa. Yara, nós divergimos... Posso dar um exemplo prático que está acontecendo agora na cidade? Está se inaugurando aquela... Ponte. A Pinguela. A Pinguela, viaduto, o nome que queira se dar, aquilo que está se inaugurando ali sobre a Raposo Tavares, ligando a João Wagner Rey ao Campolim, foi um crime, 2 crimes cometidos ali. Ali o plano diretor não permitia a construção de edifícios. A administração, no final, o governo Panunzio permitiu, pela sua secretaria desta área, permitiu que se construíssem 16 torres numa área que era só residencial no plano diretor. Se permitiu que se construísse um hotel que invadiu a área pública. Onde estava a fiscalização? Aí depois vem a empresa e constrói aquele viaduto marreta. Para quê? Para que ela mesma, MRV da vida, possa construir mais uma dúzia de edifícios no Campolim e detonar o Campolim mais do que ele já está detonado. Sim. Acabando com área verde, acabando com nascentes, acabando com o mínimo que há. As alças de acesso no viaduto não vão existir. Aí, vereador, quando se comete um crime gravíssimo desse, de permitir... Porque tem uma prefeitura que permitiu funcionários que assinaram, secretários que assinaram. Mas eles falam que teve compensação, né? Aí eu faço o quê? Sabe o que eu faço? Um TAC. Cometeu-se um crime, aí eu vou até o Ministério Público e faço um TAC. Marreta também
que não implica em quase nada para a empresa, aquela pontinha que fizeram ali, não compensa tudo que foi feito de crime. Que ligam nada a lugar nenhum. Vai ligar daqui a pouco quando eles destruírem tudo que tem de área verde no Campolim. E ninguém vai mais poder andar naquela área da cidade. Então terceiriza. Para que servem os fiscais da prefeitura? Por que secretários assinaram a construção daquelas 16 torres? Qual o mistério que existe por trás disso? Inaugura-se, um mistério muito grande. Inaugura-se uma obra hoje como se ela fosse uma benesse para a cidade. Não, ela vai trazer muito mais prejuízos e problemas para aquela região da cidade. E um TAC que não penaliza pelo tamanho do crime que foi cometido, absolutamente. Então, essa história de TAC também tem que ser muito bem fiscalizada. Eu cometo um crime e depois eu faço um TAC. E assim vamos. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, vereador Dini, vereador Martinez que preside, que vocês lessem um manifesto que vocês receberam aí, assinado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil, que fala do futuro da nossa cidade. Foi uma reunião na Associação Comercial. Não são pessoas quaisquer, são entidades dessa cidade. Instituto dos Arquitetos do Brasil, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, o Instituto Defenda Sorocaba, Associação Comercial e Centro das Indústrias Ciesp. Leiam esse manifesto aqui para ver o que se prepara, o que está se desenhando para o futuro da cidade, que tem tudo a ver com o que nós estamos discutindo aqui. Concordo. O que nós queremos para Sorocaba? Quem manda aqui? O que aconteceu na sessão passada aqui? Com a pressão da área dos construtores imobiliários dessa cidade, mudou-se um projeto que essa casa tinha aprovado por unanimidade. Então vem pressão aqui, muda o plano diretor, vem pressão aqui, muda um projeto porque o prefeito vetou, também por pressão desses empreendedores imobiliários, e essa casa fez o que nunca fez. Na discussão de um veto do prefeito num projeto que essa casa fez, constitucional e correto, na área do cabeamento subterrâneo, vem aqui um representante dos empreendedores imobiliários falar: nós vamos ter um pouco mais de despesa e trabalham com Minha Casa Minha Vida o tempo inteiro com recurso federal, não deles. Sabe que anda para trás. Com Minha Casa Minha Vida, todo lado. Para isso eles gostam do governo federal, para isso eles gostam do programa do presidente Lula e da presidenta Dilma. Agora, para ter um tipo de compromisso como esse, não. Cabeamento subterrâneo não pode, nada pode para melhorar o aspecto da cidade, o futuro da nossa cidade. Então, leiam, por favor, esse manifesto aqui, e quando a gente votar o orçamento, vejam o que nós estamos preparando para o futuro da cidade. É isso que eu tinha colocado e vou falar muito mais ainda. Deixa eu contar uma coisa. Conte. Eu fui fiscalizar, vereador Vitão, pela comissão e o vereador Vanderlei, que somos da Comissão de Urbanismo e Habitação aqui desta casa, um loteamento na região de Ipatinga, totalmente irregular. Fiz a denúncia, fiz uma gravação ali ao vivo, coloquei nas mídias sociais do que estava acontecendo ali, derrubada de árvores. Começou-se um loteamento que ele não tinha nenhum documento na prefeitura ainda. Tá bom. Tá bom. A empresa... Fiz requerimento nessa casa para saber se tinha um projeto na prefeitura sobre aquilo que estavam destruindo o meio ambiente ali. Destruindo. Não tem nada na prefeitura, completamente ilegal. Aí o tal do condomínio vai no Ministério Público dizendo que a vereadora difamou a empresa. O promotor não aceitou e escreveu lá. Diz que eu difamei. O promotor disse que eu estava fazendo como vereadora, confirma a minha função de fiscalizadora. Ponto 1. Ponto 2. O loteador não apresentou sequer um documento dizendo que o loteamento está legalizado e que a vereadora não dizia a verdade. Pode isso. Eu tenho que responder agora para o Ministério Público por um loteador. Existem empreendimentos lançados em Sorocaba com placas, já sendo vendido, que não tem liberação. As pessoas vão receber... O vereador Donizete denunciou aqui na região do Éden. Tem aqui, na região aqui perto de Ibiti. Esse aí? Está vendendo uma coisa que nem existe. No Inhaíba. Fecha a área, bota...
placa lá que aquilo vai ser um condomínio. E o pior de tudo, vereador, o que a gente pode. Eu falo para você que a limitação nossa é gigante, porque a fiscalização, quem poderia lacrar isso daí, está do lado de lá do lago. Outro dia uma pessoa marcou no Facebook e falou assim: pô, vocês não vieram aqui cortar o mato. Eu falei: você não tem maquininha. Eu peço para a prefeitura fazer agora. Aquele desastre, pelo menos, o prefeito tomou providências lá na região do Piratininga, onde se cortou um topo de morro, um loteamento fantástico, caríssimo, que acabou com o córrego do Piratininga e as casas das pessoas que foram invadidas foram derrubadas. Terra até aqui, ó. E o caminho de Sorocaba e Votorantim que ninguém mais anda? E destruíram a área de várzea. Depois planta eucalipto na área de várzea para compensar. E a gente fica aqui aprovando concurso para fiscal. Onde estão os fiscais? Da SEMA, os fiscais da área imobiliária. Onde estão? Isso é por aí que vai o recurso público e o nosso orçamento. E ainda o desplante do cidadão que eu denunciei, que estava com um loteamento ilegal, cometendo crimes ambientais, vai no Ministério Público denunciar a vereadora fazendo a função de fiscalizadora. E aí o promotor tem a vergonha do promotor escrever embaixo, não apresentou nenhum documento dizendo que o loteamento é legal e que a vereadora não estava dizendo a verdade. Dá para trabalhar? Porque os loteadores estão se achando aqui com a liberdade total. Depois eu faço lá uma pontinha. Colocar uma placa na entrada da cidade, ao lado da placa lá que eu ponho uma pontinha, Sorocaba do senhor loteador. E faço um taque. Depois eu pago um asfalto de uma viela, eu faço um taque. Mas isso não vai ficar assim, não vai. Hoje está inaugurando uma ponte como se fosse uma grande coisa. Quem vai comprar algum imóvel no Campolim, se alerte, por favor, do que vai se transformar aquela região, porque agora vão destruir tudo para poder dar continuidade a Augusto Lípio. É isso, senhor presidente. Obrigado. E estou concordando aqui com todas as emendas que foram apresentadas. Continue em discussão.